Olha, eu vou comentar a decisão do STF que manteve o Lula preso, mesmo depois de tantas provas da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, e você vai ficar espantado. Mas eu vou te provar nesse vídeo que a decisão de hoje não foi uma derrota, foi uma vitória. Vamos começar falando sobre quem que é o mais interessado na liberdade do ex-presidente Lula hoje. E pasme, o mais interessado na liberdade do ex-presidente Lula nesse momento é exatamente o Sérgio Moro. O grande clamor pelo material que está sendo vazado pelo Intercept nesse momento existe exatamente porque ele denuncia a prisão ilegal de um ex-presidente da República. E por mais que possa ser covarde a ideia de que o Lula preso chama mais atenção para o material do Intercept do que se o Lula tivesse livre, essa é a realidade. Se o Lula fosse liberto nesse momento, o material do Intercept ia tornar-se um material quase que inútil, porque ele seria esquecido pela sociedade. A sociedade está desesperada nesse momento porque quer ver os vazamentos para provar que o ex-presidente Lula foi preso de forma ilegal. Mas se o Lula está livre, ele não está mais preso, então o clamor abaixa por aí, o que significa que o Moro deixa de ser o centro das atenções como sendo o juiz que perseguiu, como Ministério Público, um réu. Agora, na sequência, eu falo com vocês sobre por que essa possível liberdade do ex-presidente Lula não era nada interessante, até mesmo para o ex-presidente Lula. Olha, o que estava sendo pactuado dentro do STF era uma liminar de liberdade do Lula, enquanto eles avaliariam o caso da suspeição do Sérgio Moro. Com o Lula livre dentro de casa, eles nunca avaliariam a suspeição do Sérgio Moro. Sabe qual que é o resultado disso? O Lula estaria em liberdade provisória concedida por uma decisão liminar que poderia ser cassada a qualquer momento. O que significa que o Lula poderia ir para casa com uma coleira no pescoço, com condições do tipo, olha, se você falar mal da reforma da Previdência, você volta. Olha, se você falar que as últimas eleições foram fraudadas, você volta. Olha, se você falar mal do Sérgio Moro, você volta. Então fique em casa caladinho, quietinho, não se manifeste. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples. Nós conhecemos o que é o ex-presidente Lula. Será que o ex-presidente Lula gostaria de sair da cadeia e ir para casa como sendo um corpo, deixando de ser o ex-presidente Lula, um político que fala e que é ouvido para ser simplesmente uma pessoa encoleirada por uma decisão liminar de liberdade? E aí eu falo o maior prejuízo dessa brincadeira. Porque o Lula estaria em casa e não na cadeia, toda mobilização em torno de Lula livre ia despencar. As pessoas iam simplesmente se dispersar porque eles iam pensar a seguinte coisa: a justiça foi feita, o Lula está livre. Sabe por quê? Porque provavelmente 99% da população não tem noção do que é uma decisão liminar e 99% da população não perceba que o STF pode ir adiando a avaliação sobre a suspeição do Moro exatamente porque o Lula está em casa mesmo, então já não tem mais que correr com essa questão. Agora, com o Lula preso, o STF é obrigado a dar uma resposta a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Mas tem um detalhe. Nesse momento, a continuidade da prisão do ex-presidente Lula, ela catalisa a sociedade em uma direção. As instituições não funcionam. As instituições não fazem justiça. E por mais que fazer justiça com as próprias mãos possa parecer uma ilusão, só o fato da revolta das pessoas normalmente impulsionar essas pessoas no sentido de tomarem decisões, o que eu consigo perceber dessa continuidade da prisão do ex-presidente Lula é uma oportunidade de união das esquerdas exatamente no apoio aos vazamentos do Glenn e exatamente conscientizando o povo brasileiro. O contrário pode ser observado da seguinte forma: imagine o que você faria nesse momento se o ex-presidente tivesse tido a sua liberdade declarada por uma liminar do STF. Ou seja, se você estivesse vendo nesse momento uma imagem do ex-presidente Lula indo para casa em liberdade, conferida pelo STF depois dos vazamentos, você ia naturalmente associar a ideia de que, olha, o Lula foi para casa porque os vazamentos mostraram a parcialidade do juiz Sérgio Moro e agora tudo vai ser resolvido. Não!
Nada vai ser resolvido. A ideia era simplesmente deixar o Lula ir para casa para não tocar mais no assunto da possível parcialidade do Moro. Isso ia automaticamente eliminar a análise da parcialidade do Moro e dos crimes que ele cometeu. E como que fica a sociedade brasileira, principalmente o campo progressista, depois de tudo isso? Olha, podemos dizer que nesse momento ocorre aquele amadurecimento que seria comparável com uma criança descobrir que não existe Papai Noel. A crise econômica que a gente vive no Brasil hoje, ela veio principalmente porque a sociedade brasileira acreditou que um determinado juiz não teria interesses pessoais e faria uma luta contra a corrupção porque aquele cara é um juiz. Existia mesmo, por parte da sociedade brasileira, a percepção de que, por ser um juiz, aquele camarada julgaria conforme a lei e não haveria ali nenhuma forma de contradizer o que ele está dizendo, porque ele nem interesses pessoais ele tem, ele é a lei. No entanto, agora não. O campo progressista consegue amadurecer a partir disso. É triste ter que falar uma coisa dessa, e é lógico que existem exceções, mas, infelizmente, precisamos admitir que o Poder Judiciário, eu volto a dizer com raríssimas exceções, ele não trabalha para cumprir a lei, mas ele trabalha para adequar a lei para os interesses dos mais poderosos. É triste, claro que é triste, dói, claro que dói pensar uma coisa dessa, mas é um amadurecimento necessário. Por quê? A partir de agora, não existe mais, pelo menos no progressista sensato, aquela crença de que a solução virá das instituições. Ah, não, mas vai ter um processo que vai ser julgado em agosto. Não espere nesse processo. O que vai definir o processo de agosto? Opinião pública. Você não tem que trabalhar causas jurídicas, você não tem que trabalhar absolutamente nada a respeito de teses de defesa do ex-presidente Lula. Todos eles sabem que o Moro é suspeito, todos eles sabem que o Lula é inocente nessa brincadeira, mas eles precisam decidir conforme a opinião pública e conforme seus próprios interesses. Então, vamos trabalhar a opinião pública. Esse é, sem dúvidas, o norte do nosso trabalho. Eu tenho um artigo sobre isso que está na minha página de artigos, que é leonardoestopa.com.br. Chama-se A Matemática do Direito. Ele foi escrito bem antes desse episódio bizarro, mas eu falo exatamente isso. A gente precisa trabalhar aquilo que motiva o juiz. Porque, olha, indiferente de o que tiver escrito no texto legal, eles vão decidir conforme os seus interesses pessoais. Olha, pessoal, muito obrigado. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa no YouTube, no canal do Estopa no YouTube e também no Facebook. Leonardo Estopa, marque para receber as notificações, convide amigos e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até mais.